Então, esse tema é um tema assim, de tanto interesse, né, para todos nós e até pelo que nós temos acompanhado aí, gera alguma incerteza, porque às vezes de uma semana para outra nós temos informações diferentes, né, com toda a pesquisa científica, a mudança de hábitos e tudo, de orientações. Nós resolvemos colocar um subtítulo, né, porque mudando pós-pandemia, e para esse subtítulo de reflexões. Porque as pessoas têm perguntado, mas a CBKC não está pensando em retornar, não estou vendo nenhum movimento. Né? Como nós perdemos esse contato, que eram principalmente os eventos, as exposições, onde todos se encontravam, trocavam informações, ficavam sabendo do andamento assim, de tudo, pareceu que ficou assim um pouco isolado, a gente ficou um pouco distante das informações. A SBKC começou com essa formação online, que novamente reuniu as pessoas e foi, né, de um sucesso assim tremendo. As pessoas, né, não deixaram de ficar isoladas, perdidas, e nós voltamos a, de uma certa forma, nos reunir. E então a informação, a resposta é que sim, é claro, a CBKC pensa muito em voltar, mas é claro que o pontapé inicial tem que ser dado aí pelas autoridades federais, municipais, estaduais, enfim, e em seguida nós começaremos as nossas ações a partir daí. Então, esse subtítulo de reflexões eu vejo assim como um pontapé inicial para que a gente comece a se preparar para esse momento que parece estar realmente chegando. Nós vemos aí notícias, né? Rio de Janeiro já caindo o número de infectados, de mortes e tudo. Então, nós vamos assim nos aproximando do momento de começar. Então, eu separei aqui só uma pequena introdução a respeito do coronavírus. Não vou me estender muito com essas informações, porque essas informações são massivamente aí divulgadas por todos os meios de comunicação, televisão o tempo inteiro, todas as novidades. Às vezes, até é difícil você fazer um levantamento de muita informação, porque você prepara um material numa semana, na outra, às vezes, descobrir alguma outra coisa, mudou alguma outra informação, então você pode ficar desatualizado de em poucos dias ou de uma semana para outra. Então, eu resolvi pegar assim que nós, para começarmos nossas reflexões a respeito desse nosso retorno, que nós assim, parássemos para pensar dentro dessa realidade da pandemia e de um agente como um vírus, né, agindo, como que isso pode nos afetar. Então, eu vi aqui, olha, partículas virais em suspensão e as partículas virais em superfície. Nós temos de informação aí concreta, né? A fonte é o New England, que é um jornal de uma revista de medicina respeitada e que publica muitas pesquisas, assim, é muito atualizada. Inicialmente, nós tínhamos a informação de que essas partículas virais eram um vírus mais pesado e saía talvez pela tosse, tudo, e eram gotículas mais pesadas, então elas não conseguiam atingir uma distância muito grande e não duravam muito tempo naquela área próxima à pessoa, em torno de 40 minutos. Mas, com o passar do tempo, né, surgiu a informação de que você poderia ter essas partículas também, o vírus em partículas menores, que ficam em suspensão no ar por mais tempo, de até 2 ou 2 horas e meia. Então, como eu falei, assim, de acordo com o tempo, nós vamos agregando mais informações e nós temos que pegar essas informações e trazer para o nosso meio, para a nossa atividade, e imaginar como que isso pode nos afetar e afetar os outros expositores. Uma outra questão também interessante que nós devemos pensar a respeito é essas partículas virais em superfícies. Então, nós temos assim, informações de superfícies como papelão, papel, esses afins. O vírus pode durar até 24 horas. E é um material que normalmente se leva para esses ambientes. E em plástico e aço inox pode durar até 72 horas.
Então, são materiais também que nós temos comumente conosco. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é nós temos que nos programar para trabalhar com esse material de forma que seja seguro tanto para a gente quanto para o nosso vizinho, nosso próximo. Uma outra coisa assim, interessante, nós, assim como a infecção ela começou, né, a pandemia ela começou afastada, ela começou na Ásia, depois foi para a Europa, países foram, né, recebendo desenvolvendo esse processo assim simultaneamente, outros em tempos diferentes, e depois chegou nos Estados Unidos e depois para a América do Sul. Nós tivemos tempo de observar como essa infecção ocorria, quais eram os sintomas, assim, a experiência desses lugares com a coordenação, né, do isolamento, o que dava resultado e não. Então, dessa mesma forma, que está acontecendo? A gente observa que alguns países já estão retornando. Então, quando a infecção chegou aqui, nós já tínhamos algumas informações para que ajudaram na nossa tomada de decisão. E da mesma forma, está acontecendo agora, nós temos alguns países que já estão retornando com os eventos, né, com as exposições, e então nós temos que observar e aprender com a experiência deles, porque o que eles vão ter de experiência positiva e negativa, nós vamos ficar sabendo, isso vai nos auxiliar. Então, nós sabemos que nas Américas, Estados Unidos já começou em alguns lugares, Estados Unidos, nós temos os estados, eles têm leis diferentes, então alguns estados permitem, outros não, e as limitações também podem ser diferentes, são diferentes lá. Na Ásia, né, na China, Taiwan já começou também, Coreia do Sul também já começou. Eu coloquei aqui Filipinas entre parênteses, porque agora, essa semana, vocês veem como as coisas são dinâmicas. O Kennel Club de Filipinas ele publicou uma resolução onde eles cancelam o circuito das Filipinas agora de 2021. E também cancelando também a seccional da Ásia, África e Oceania. Talvez tentando jogar essas datas para 2022, para que não seja um ano completamente perdido, mas vocês vejam que mesmo iniciando, você corre o risco de um pouco mais à frente ter necessidade de interromper tudo isso. E isso gera um pouco de incerteza, porque as coisas têm que ser planejadas com antecedência e você não pode comprometer, né, até investimentos, patrocínios e tudo, e não ocorrer, né? Gera um prejuízo assim enorme que atrapalharia muito. Na Europa também, a Hungria já começou, a Eslovênia, eu só não coloquei alguns exemplos aqui, eu não coloquei a Dinamarca, também já começou, a Alemanha, eu soube que começou ainda com pequenas especializadas e tudo, e na Europa existem países que estão sob bandeira amarela, bandeira laranja, então os procedimentos são diferentes. E como lá você tem um trânsito entre países grande, porque assim como nós vamos de um estado a outro aqui, eles vão de um país a outro lá. Se você é proveniente de um país onde a situação não está, ainda vamos supor uma bandeira laranja, a situação não está muito tranquila, é exigido até que você apresente 2 exames consecutivos negativos para o coronavírus recentes. Então, você vê que, assim, apesar de voltar, estão voltando com muito cuidado e com muita limitação. Isso tudo gera, entendeu? Mais trabalho, você tem toda a questão lá do higiene e tudo, e não é um processo assim muito simples, simplesmente está acabando e a gente realmente pode começar a trabalhar. Eu acho que nem tão cedo nós vamos poder ter os mesmos hábitos que tínhamos antes, né? Tudo tem que ser repensado, tudo vai ter que ser revisto. Também não posso deixar aqui de citar algumas recomendações, algumas observações da Organização Mundial de Saúde, porque a todo tempo, né, até para você criar leis, regras e tudo,
precisa de algumas recomendações, seguir algumas recomendações internacionais. Nós sabemos que o nosso tipo de evento ele está nessa classificação de diversão, né? Os eventos, shows, exposições, tudo isso eles são classificados como diversão e são também classificados como os de maior risco, tanto que são os últimos a retornar. Então você imagina, né, num ambiente de exposição, que enquanto exposição realmente você sabe que ali existe, é difícil você fazer uma coisa meio cadenciada, diferente de um trabalho que você pode criar protocolos para ir seguindo paulatinamente. No ambiente ali de um evento, de um show, de uma exposição, é muito dinâmico e não é sempre da mesma forma, né? Às vezes uns mais tranquilos, outros mais agitados, com mais gente, menos gente, atrasos que ocorrem, sabe que as pessoas ajudam umas às outras. Então, vamos dizer assim, entre aspas, existe um pouco de promiscuidade no manuseio das coisas, que nós teríamos que repensar tudo isso antes de retornar, porque estaríamos trazendo risco, né? Uma outra observação da Organização Mundial de Saúde é uma possível segunda onda depois dessa melhora, ou seja, depois que tudo começar a melhorar, e a gente fica um pouco mais tranquilo, baixa um pouquinho a guarda, mas há a possibilidade de uma segunda onda. E essa segunda onda, é claro que não é uma coisa que a gente tem certeza que vai acontecer, em alguns lugares pode acontecer, em outros não. Não vai ser homogêneo isso no mundo todo, vai depender assim, muito dos países, vai estar ligada muito à imunidade. Essa semana saiu um comunicado de uns infectologistas, onde eles debatiam sobre uma chamada que eles chamam de imunidade de rebanho, em relação também à vacina, né, que tem uma previsão assim, de vacina num tempo mais ou menos curto. No caso aqui, eles não sabem ainda, toda vez que uma população ela é exposta, né, a um agente, no caso esse vírus, e esse vírus vai se disseminar, vai contaminar ali várias pessoas, né, vários indivíduos. Alguns indivíduos vão ser assintomáticos, outros vão ter sintomas leves, outros moderados e outros sintomas graves. Sempre que o indivíduo é acometido por um agente infeccioso, em geral, o sistema imunológico ele é ativado e você cria uma imunidade. Só que não se sabe, no caso do coronavírus, se essa imunidade vai ser de 6 meses ou de 6 anos. Se for de 6 meses, a possibilidade de uma segunda onda próxima é muito grande. Então, se você começa a reunir as pessoas, voltar tudo à normalidade, dentro de 6 meses, que é um período curto, você pode realmente ter uma segunda onda e você ter que dar muitos passos atrás novamente. Se for uma imunidade de longo prazo, isso já não vai ocorrer. Essa flexibilização ela só vai melhorando, progredindo, melhorando com o passar do tempo, né? E como nós temos uma previsão de vacina, então, teoricamente, a gente teria alguma segurança de começar realmente a retornar nos eventos com um pouco mais de tranquilidade. E então, né, passada essa pequena introdução, eu acho que a gente vai cair inevitavelmente nos protocolos. O protocolo, né, assim, os protocolos são orientações de boas práticas para a segurança e bem-estar dos participantes. Primeiramente, esses protocolos, é claro que nós vamos ter que ter o nosso, mas vai haver a necessidade da publicação de um protocolo pelas autoridades locais. Pode ser protocolo, assim, orientações federais, estaduais, porque os estados podem exigir diferentes pontos ou diferentes restrições. Por exemplo, no Sul, né, parecia que estava caindo muito, começou a haver um aumento. No Rio de Janeiro, recentemente, eles acham que essa imunidade de rebanho, já estão suspeitando que essa imunidade de rebanho tenha sido alcançada. Eu acho que eu não comentei isso. A imunidade de rebanho é quando essa população é exposta ao vírus.
o vírus começa a infectar ali todo mundo, ele, assim, uma grande maioria, e depois de um tempo, algumas pessoas já desenvolveram, se recuperaram, outras, infelizmente, não. Alguns são assintomáticos, mas ele ainda continua naquela região, só que ele não encontra mais ninguém para infectar, porque ele começa a contato com um com o outro, todo mundo já tem imunidade, ele não consegue se replicar e passar adiante. Então, o que acontece nesse caso é que nós vamos ter casos isolados. Não que não vai acontecer, mas eventualmente ele pode encontrar um indivíduo que não tem imunidade ainda. Mas vai ser muito mais raro e tudo. E com isso, né, possivelmente já vamos ter mais à frente medicamentos e as vacinas, isso vai tornar um pouco um pouco menos perigoso, né? Toda essa realização de eventos, esse encontro, né, de pessoas. Então, o que acontece? Nós estamos vendo, assim, aguardando primeiro o nosso protocolo, mas já estamos observando assim, protocolos que estão sendo divulgados nesses lugares onde as exposições reiniciaram, né? Estados Unidos, Europa, então, e seguindo a partir dali, tirando ideias, né, e sugestões para que nós consigamos produzir o nosso próprio protocolo que venha atender às nossas necessidades específicas desse país e da situação da pandemia aqui. Nós temos que lembrar que o Brasil é um país continental, você tem diferenças grandes, né, do norte ao sul, passando ali para o centro-oeste, até as regiões próximas, né? Você pode apresentar diferenças, então, possivelmente, esses protocolos serão diferentes nas diferentes regiões, porque vai depender de uma autoridade local definir para esse tipo de atividade, que seja evento, o que é necessário, né, o que pode ter ou não. Agora, sim, então, passamos para as orientações gerais, assim, que com certeza nós vamos ter todos os protocolos desses países, e eles começam a mencionar, assim, uma das primeiras frases é seguir orientações as orientações sanitárias locais, que são das autoridades sanitárias locais, então específicas para aquele local, para aquele estado ou para aquele país, se for uma assim geral. Bom, temos um pilar, né, que é um tripé, que eu costumo dizer, que é o distanciamento social, o uso de máscara e distanciamento social, o uso de máscara e higiene das mãos com frequência. O distanciamento, isso nós vamos ter em todos os protocolos, isso é geral para todo mundo, isso é geral no trabalho, no comércio, vai ser geral para nós, e nós vamos ter que adicionar mais as coisas específicas da nossa área. Então, aqui o uso de luvas descartáveis, isso é um pouco controverso, né? Porque ela tem que ser descartável mesmo, né? As luvas descartáveis, né, na área médica, ela foi introduzida para quê? Porque você, por exemplo, você vai mexer numa ferida infectada, em alguma coisa, então o indivíduo que está trabalhando ali, ele utiliza as luvas, ele não se contamina, mas acabando aquele trabalho, ele tem que descartar aquela luva. Se ele for fazer outra coisa que exija luva, tem que ser com outra luva. Não adianta ele mexer ali e aquela luva ali depois ele colocar a mão na maçaneta, no outro animal, na vassoura, enfim, qualquer outra coisa que ele vai estar disseminando, no nosso caso aqui, disseminando um vírus e tudo. Então, isso é um pouco questionável. O lavar as mãos assim com frequência exige que você tenha muitos pontos para que você possa fazer isso, né? E que não gere filas, não gere aglomerações. E o uso do álcool, né, gel, é assim o que ganha mais força e é mais disseminado. Bom, saindo dessas orientações gerais, nós vamos nos voltar para as nossas mais específicas. Isso aqui é só um apanhado, né, que eu consegui fazer desses todos os protocolos que estão saindo por aí, muitas coisas que se repetem e são diferentes de um lugar para o outro, dependendo da realidade, né, de cada um. Então, assim,
os clubes organizadores de eventos, eles vão se deparar com algumas dificuldades que nós não tínhamos antes. Por exemplo, área de estacionamento. A área de estacionamento, que já não era assim, uma coisa assim, muito fácil, né, de você conseguir, sempre foi uma preocupação, que você tem que dar esse conforto, né, e esse auxílio, essa facilidade para o expositor. Atualmente, você precisa de uma área de estacionamento maior, porque exige-se que você tenha um distanciamento maior entre os carros. Inclusive, recomenda-se que sejam marcadas áreas onde o carro pode e as outras áreas que não pode parar, como se você tivesse um X naquelas vagas, até a próxima área possível de se estacionar. Porque ali você pode ter assim 2 pessoas que cheguem ou que vão carregar ou descarregar o carro, que pode coincidir de ser o mesmo momento. Você tem que ser capaz de fazer esse descarregar ou carregar seu carro com uma distância suficientemente segura do seu vizinho, né? Nós não podemos esquecer de que toda essa parte de comércio, de diversão, ela sofre fiscalização dos órgãos competentes para ver se está sendo respeitado, né? Você sabe que os bares, restaurantes têm que ter, só foi autorizado a trabalhar com um número, acho que de 30%, não é, de mesas. Então, você pode ser fiscalizado, e se no momento de fiscalização você não estiver cumprindo, o estabelecimento ou o evento pode ser autuado. A mesma coisa acontece com os acampamentos, né? Os acampamentos, a recomendação é que sejam afastados uns dos outros. Se for uma área só de acampamento, tem que ficar demarcado aonde você pode fazer seu acampamento. Tem a área que você não pode fazer seu acampamento. E para a gente que frequenta, não é exposição, a gente imagina, já não é um espaço assim muito fácil, muito grande. Nós vamos precisar de espaços realmente muito maiores, porque você manter uma distância, talvez de uns 2 metros entre um acampamento e outro, vai exigir uma área muito maior. Você vai para uma área aberta, por exemplo, em que você contrata uma tenda, coloca uma tenda, né? Você vai precisar de muito mais e dimensionar isso ou até restringir o número de participantes para que a gente atenda a essas necessidades atuais. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar aqui da parte de estacionamento é o seguinte: em alguns lugares eles recomendam que o estacionamento seja pago antes, para que você então passa, né, a pessoa encarregada de controlar a entrada e saída, ela tem, de repente, a placa do carro e ela vai conferir, está pago, não está. Então, você, com isso, evita manusear dinheiro e tudo, é menos um contato. E também, se não é feito isso, é divulgado o valor com antecedência, e esse valor recomenda-se que ele seja levado no valor exato, para evitar troco também. Você pagou, não tem que receber dinheiro de volta, vai diminuindo a possibilidade de contágio, de disseminação de um possível vírus. A área de grooming. A área de grooming não é muito comum na nossa realidade, no nosso dia a dia, mas a área de grooming também tem que ser dimensionada, maior dimensionada, porque você também precisa agora ter um distanciamento maior. As pessoas não podem ficar próximas enquanto estão preparando isso. Uma outra coisa também no caso das áreas de grooming, não se pode mais usar soprador nem secadores potentes que tenham uma potência grande de disseminação de ar, porque com isso você pode estar jogando o vírus muito mais longe do que ele iria até naturalmente, iria normalmente. A recomendação é que sejam áreas abertas, né? Você sabe, esses países, todos que estão retornando com tudo, são países do hemisfério norte, a maioria deles,
eles estão no momento de verão, né? Então isso possibilita que sejam feitos em áreas abertas, locais abertos. Mesmo que você tenha a tenda, você tem as laterais abertas também, mas em um determinado momento vai haver necessidade de que sejam locais, recintos fechados. Você tem outras exigências para esses recintos fechados. Outra coisa também que nós temos que começar a pensar é na secretaria. A secretaria recomenda-se que não receba nenhum pagamento mais no dia da exposição. Você faz a inscrição, esse pagamento tem que ser feito antes, para justamente diminuir a circulação de pessoas ali em volta. As canetas devem ser de uso único, não deve ser uma caneta comunitária. As superfícies onde várias pessoas tocam têm que ser higienizadas frequentemente. E, assim, até mesmo em alguns lugares, recomenda-se, pede-se bastante antecedência na finalização das inscrições, para que até a sua numeração, as braçadeiras, elas possam ser enviadas via correio, de tempo do expositor receber, que ele também não vai precisar retirar isso lá na secretaria. Então, é menos um ponto de circulação, de aglomeração. Você vê que, se você for realmente se virar uma exigência dessa forma, tudo isso vai fazendo com que todo o processo ele fique um pouco mais trabalhoso e um pouco mais demorado, né? Para isso tudo, exige-se locais maiores, amplos, nós temos que repensar os nossos locais, mas ainda assim começar a nos preparar para essa mudança. Outra alteração também são as pistas. Hoje em dia estão recomendando pistas maiores, para que a proximidade dos expositores seja assim, maior, a distância entre os expositores seja maior também, para não ter aglomeração, distância entre as pistas, então pistas que vocês têm uma divisão entre duas pistas, isso não é mais recomendado. A necessidade de que haja um espaço, um corredor entre as pistas. As mesas dos juízes não devem ficar nos cantos próximos, onde possibilite conversas de um com o outro, e nem próxima à área de circulação de pessoas. Não se deve mais permitir acampamentos próximos às pistas também. A colocar que pessoas fiquem ali permanentemente, para tudo diminuir esse fluxo, não é? de pessoas. As pistas também devem ter entrada e saídas diferenciadas, para evitar também que as pessoas se encontrem, né? Se aproximem. Os locais abertos, eu falei, são os mais recomendados, porque você tem a possibilidade menor, né, porque os vírus ficam em suspensão no ar. No recinto fechado, a possibilidade de alguém se contaminar é maior. Higienizadores de mãos, quando for um local, por exemplo, um local fechado, recomenda-se, pede-se que tenha higienizadores de mãos em todas as entradas e saídas, e que hajam várias entradas e saídas também, para não ter aglomeração nesses lugares. E higienizadores de mãos também em diversos pontos do evento, para que seja possível as pessoas estarem constantemente higienizando as mãos e evitando, assim, uma contaminação ou disseminação. Temperatura também. Assim como nós temos verificação de temperatura para entrar no mercado, entrar na academia, possivelmente vai ser exigido que cada expositor, quando chegue ao local, ele seja aferido também sua temperatura, para ter certeza que ninguém não tem febre, existe possibilidade de ter uma pessoa doente, com possibilidade de disseminação do vírus. Todas essas coisas, elas vão demandar tempo e tornar o evento exigir uma disciplina maior, né? Porque o objetivo também é você não estender demais esse evento, não demorar mais tempo do que ele dura. Com relação a cadeiras também, a recomendação é que as cadeiras os clubes organizadores,
eles não ofereçam mais cadeiras para o público, não é? Cadeiras que possam ser assim utilizadas por mais de uma pessoa, cadeiras comunitárias. Teria que haver uma higienização o tempo inteiro. Então, na verdade, cada um deveria levar a sua própria cadeira. Não se recomenda ter cadeiras ao redor das pistas para as pessoas ficarem paradas e nem em locais de grande circulação. Uma outra recomendação que encontrei em várias circulares é limitar o número de inscrições, também para haver algum controle sobre o total de pessoas que estão no local. Você vai ter também que dimensionar esse número de pessoas em relação ao espaço que você tem. Então, isso pode ser diferente de um local para o outro, ou de um clube para o outro, de uma exposição para outra. A duração dos eventos também recomenda-se que ela seja, a tentativa de que ela seja reduzida. Você veja que com tudo isso você pode acabar precisando de mais tempo para realizar um evento. E o objetivo é que esses eventos eles levem um tempo menor. Sei, pode ser que possivelmente a gente tenha que reduzir o número de entradas de pista, né? Mas nós vamos precisar fazer com que diminuir o máximo a exposição das pessoas a esses vírus e para que todos se sintam seguras e realmente possam frequentar novamente os eventos. Uma outra orientação também agora seria para os participantes, que nós temos todos que começar a pensar. Novamente, aquele tripé da segurança, que é o uso de máscara, higiene das mãos e distanciamento social. No caso aqui, o distanciamento social, ele visa evitar aquelas confraternizações que nós sempre, é uma das melhores partes, às vezes, das exposições, que é justamente você chegar a encontrar as pessoas, conversar com as pessoas da sua raça, você fica sabendo dos acontecimentos, enfim, troca experiências, troca informações e tudo. Então, esse tipo de confraternização ela deve ser desencorajada, porque as pessoas começam a ficar próximas e a possibilidade, novamente, de contaminação. Cumprimentos também, beijos, apertos de mão, abraços, tudo isso deve ser evitado e é uma coisa que é um hábito nosso já muito frequente. Então, nós temos que estar atentos a isso, porque é uma recomendação que a gente evite também esse tipo de ação. Evitar também tocar cães que não sejam de sua responsabilidade ou propriedade. A gente sabe que é comum, não só para rendas com auxiliares, mas até os proprietários. É muito comum a pessoa que vai à exposição, às vezes com 2 ou 3 cães, você apresenta seus próprios cães. Então, nós vamos chegar lá e você pede alguém que está do seu lado, ou até da mesma raça, que está na pré-pista, para segurar um cachorro seu enquanto você entra com o outro. Se você ganhou com 2, alguém entra com o seu cachorro. E isso também deve ser evitado. Então, você está segurando para alguém ir lá fazer alguma coisa, entrar com outro cachorro. É comum, as pessoas se ajudam, os handlers se ajudam, né? Mas isso é uma coisa que também deve ser desencorajada. Com relação à alimentação, nós ainda não sabemos quais serão as orientações para em relação à alimentação. Possivelmente, como já existe liberação de bares e restaurantes, haja possibilidade de venda de alimentos no local. Mas, no máximo, você não vai poder ter aquela área comum de alimentação, mas o ideal é que cada expositor ele leve o que ele vai consumir, porque assim ele fica independente, ele corre menos risco, fica menos próximo das outras pessoas. Outra coisa também é manter a numeração correta nas braçadeiras para facilitar o trabalho dos auxiliares de identificação, de premiação, para não ter que vir corrigir, conferir, pegar catálogo, voltar para conferir número, tudo, e trocar. Ou seja, a mensagem final aqui, em resumo, é que todos devem procurar ser autossuficientes.
depender o mínimo de outras pessoas e da estrutura para que você se exponha o mínimo possível. A gente também deve pensar o seguinte, na questão da disciplina, você tem que ver que você pode ter o seu vizinho que pode se sentir ameaçado caso você não esteja cumprindo essas regras. Isso pode gerar problemas, queixas à superintendência, tudo isso pode trazer algum transtorno para o bom andamento da exposição. Então, nós já temos todos os problemas, né, que são, na verdade, nós não temos como controlar. Então, nós temos que ter consciência de que nós todos temos que cooperar nesse momento para que seja um retorno tranquilo e que as pessoas se sintam seguras e que todos possam, não só aquelas pessoas que trabalham, né, que possivelmente têm uma necessidade maior de frequentar as exposições, mas a exposição também é feita pelas outras pessoas que são os expositores, os criadores, e que eles não precisam necessariamente estar ali presentes, mas eles têm que se sentir seguros para estarem presentes. Uma outra orientação aqui que nós encontramos são com relação aos juízes. Por exemplo, novamente, tem aquele tripé, né, da uso de máscara, higiene de mãos e o distanciamento social. O uso de máscara, com certeza, é providenciado ali pelo clube, né, o órgão organizador, ele vai providenciar as máscaras, mas seria interessante que os juízes, né, eles tenham um deslocamento até o local, então eles já têm que ir de máscara, e seria uma garantia para evitar qualquer percalço, ali, qualquer problema, que eles garantissem a sua própria máscara e o higienizador assim, de mão. Dentro de vista, a recomendação é que os juízes eles orientem e evitem a proximidade entre os expositores, entre os participantes, né? Porque nós temos o hábito de nos aproximarmos, de cumprimentarmos, de falar, então essa orientação também deve partir dos juízes que estiverem, né, atuando no momento. O evitar tocar em bocas já era uma orientação da FCI, até por questão de higiene e sanitária em relação aos animais, que doenças que poderiam ser transmitidas. Mas agora se reforça dentro dessa nova realidade. Então, quem deve mostrar a boca dos animais são os expositores e o juiz só deve tocar em casos de necessidade, não fazer disso uma regra. Outra coisa também é que eles pedem que se desencoraje o reexame, né? Uma vez que você fez o seu exame, lá o juiz fez o exame do animal e ele dá seguimento ao julgamento, dentro das suas possibilidades, ele evitar que tenha que reexaminar aquele animal, então seja uma coisa bem feita, quando ele já fizer da primeira vez, para não precisar retornar, tocar esse animal de novo, manusear e tudo, uma outra vez ou mais vezes, para novamente ir diminuindo essa possibilidade de contágio. Uma coisa que os juízes, né, vão ter é uma liberdade maior para recusa de convite. Nós sabemos que existem juízes com idade mais avançada, com comorbidades. Então, pessoas que não se sentem seguras para saírem de casa ainda, enquanto não houver, talvez, uma vacina. Enfim, e o que nós temos visto é que os clubes eles têm utilizado juízes mais próximos, juízes regionais. Nós sabemos que no Brasil, até pela dimensão e tudo, nem em todos os lugares isso vai ser possível, porque nós temos regiões que você não vai ter juízes, né, suficientes, ou juízes all-rounders que possam fazer uma exposição inteira, ou mais de um juiz. Então, se você trouxer um juiz de uma localidade que não tem que pegar, de repente, avião, a gente sabe que no início dessa pandemia toda, as primeiras pessoas que começaram a apresentar sintomas
eram pessoas que estavam fazendo viagens, principalmente viagens internacionais, depois até dentro dos países, mas ficavam em avião, frequentavam o aeroporto, tudo tem um fluxo grande, você toca em muitos lugares, e às vezes você não consegue se policiar o suficiente para evitar, né? Porque é uma coisa até um pouco inconsciente você se apoiar em algum lugar, encostar, que você não faz isso de forma que não percebe. Então, todas essas coisas têm que ser levadas em conta nesse momento, né, para que a gente, a partir do momento que se inicia, a gente consiga dar seguimento sem grandes problemas. Uma outra recomendação também é com relação às premiações. Em alguns lugares, nós temos assim, tem algumas premiações que elas ficam, agora nos Estados Unidos, elas começaram a colocar as rosetas na saída de pista. Como tem uma entrada e uma saída, então o juiz faz o julgamento, ele aponta, a pessoa não cumprimenta, né, só a distante, ela na saída da pista, ela retira a sua roseta, a sua fita e vai embora. Quem não precisa daquele auxiliar que pega o prêmio, entrega para o juiz novamente para a pessoa. Ou então, a recomendação é que não faça, né? Porque, na verdade, se você for pensar, toda premiação que você colocar, você teria que tratar exatamente como você trata aquele material que você traz do supermercado. Então, se você pega, né, um material do mercado, os alimentos que você vai guardar, você tem que higienizar cada um e guardar. Então, está higienizado. Mas você tem um manuseio ali grande, então teria que estar tudo higienizado no momento que é colocado ali em cima da mesa. Os troféus também, recomenda-se que não premiem mais com os troféus nesse momento, para evitar também que estejam carregando vírus aí para as pessoas, para as casas e tudo. Com relação a fotografias, a questão das fotografias é uma coisa que a gente já faz aqui com alguma frequência. A recomendação é que não se use mais os fotógrafos, né, as fotografias com os juízes e o expositor e o cão no mesmo momento. Chega de manhã, faz a fotografia dos juízes e depois, né, o fotógrafo ele vai fotografando os cães separadamente e depois ele vai montando as fotos com os juízes e a premiação. Mas isso é uma coisa, não é que nós já fazemos aqui já há algum tempo. Então, todas essas coisas, né, nós estamos trazendo aqui para realmente fazermos assim, algumas reflexões nesse momento para começar já uma preparação para esse possível retorno. Porque, assim, pelo o andamento, né, até da própria pandemia e das infecções, eu acredito que alguns lugares já vão começar a liberar esse tipo de evento. Não vão ser todos, com certeza nós não vamos poder iniciar as exposições em todos os estados ao mesmo tempo. Provavelmente vai começar em algum estado ou outro, onde isso é possível fazer, e alguns outros nós vamos, infelizmente, ter que aguardar a liberação das autoridades, mas eu acho que já é um bom sinal que realmente nós estamos nos aproximando desse momento. Bom, é um tema assim, um pouco difícil, né? Porque nós trabalhamos com suposições, né, ainda. Então, nós estamos atentos a todo momento às informações que nós recebemos das autoridades sanitárias e a tudo que acontece no mundo em relação às exposições. Porque conforme o andamento lá, nós vamos pegando mais informações e vamos nos preparando para realmente dar início aqui a esse nosso retorno. Eu tinha que falar isso, agradeço. Se houver alguma pergunta.